Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Estamos muito gratos, muito honrados, felizes por ser participante daquilo que Deus está fazendo aqui na SEAB. Eu tive a honra de acompanhar desde o começo. Um dia a gente estava no monte, eu e o Leandro orando, há uns 8, 9 anos atrás, e alguns dias de propósito, um dia ele falou para mim: Leandro, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma bandeira, e essa bandeira do Brasil, ela tinha alguns detalhes, e eu vi escrito Comunidade Evangélica Aviva Brasil. E naquele dia, eu presenciei, eu testemunhei essa comunidade que já tinha nascido no coração de Deus. Então são 7 anos de história, 7 anos de renúncia, mas eu tenho certeza que desde a eternidade o Senhor já havia preparado algo para esse lugar, para o povo de Saracuruna, para o povo de Duque de Caxias, e eu tenho certeza que essa igreja irá fazer a diferença nesses dias que eu tenho convicção no meu coração que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe pastor Leandro, pastora Fabiana. Deus abençoe sua casa. Amo, minha família te ama. Vocês não são amigos, vocês são irmãos. Vocês são meus irmãos para a vida toda, e nós somos muito gratos pela vida de vocês. Gente, eu trouxe uma agendinha. Geralmente você vê pastores, pregadores com tablet, né? E o iPad, enfim, e aí eu trouxe a minha agendinha toda rasgada. Aí o Pedrinho viu minha agenda e falou: Leandro, faz isso não, Leandro. Rapaz, eu vou te ajudar. E ele me deu um caderno da escola dele. E hoje eu anotei, eu escrevi o sermão aqui o esboço no caderno da escola. Obrigado, Pedro, por ter tido misericórdia de mim. Esse é um sinal de avivamento. Deus abençoe. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 em diante. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, nós te amamos, Senhor. Tu és o amor das nossas vidas. Reconhecemos que sem Ti nós absolutamente nada podemos fazer. Tu és o Deus da nossa história, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Pai de amor, Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Pai. Tu és tudo que nós temos, Tu és tudo que nós somos, Tu és tudo em todos, Pai. Que nesta noite, importa que nós venhamos a diminuir e que o Teu nome cresça, que Jesus seja glorificado neste lugar, que o Espírito Santo de Deus seja glorificado neste lugar. Oh Deus, Tu és o Rei das nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, fala com a Tua igreja. Atos capítulo 2, verso 37 em diante. Diz assim o texto: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, nós nos rendemos perante a Tua graça. Ó Deus, queremos declarar nesta noite que os céus que já estão abertos sobre a Tua igreja, eles sejam escancarados, que o Senhor libere anjos de guerra, para estarem acampados nas extremidades desta igreja, com espadas desembaiadas nas mãos. Ó Pai, nós oramos para que o Senhor envolva a Tua noiva com um manto de invisibilidade aos olhos do inimigo, e que os únicos olhos a nos enxergarem nesta noite sejam os olhos afogueados de Jesus. Nós declaramos que todas as vozes do adversário, que todas as vozes da alma aflita, que todas as vozes do engano, que todas as vozes do diabo se silenciem, para que a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Nós oramos ao Senhor nesta noite, ó Deus, para que o Senhor continue incendiando os nossos corações, aquecendo as nossas vidas e nos dando, ó Deus, discernimento para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, Senhor. Fala com a Tua igreja, com a Tua noiva, apesar de mim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, é um livro que não acabou. Ele continua sendo escrito por Deus, através da minha e da sua vida. E Jesus, Ele, antes de ascender aos céus, em Atos, no capítulo 1, os seus discípulos, talvez preocupados com um governo estabelecido sobre a terra, eles vão perguntar para Jesus quando haveria de ser que Jerusalém voltaria a ser restabelecida. E Jesus, Ele vai falar: não vos compete saber os tempos, os dias, em que o Pai determinou pela sua presciência, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, naquele momento, estava expressando para os discípulos, para os apóstolos, o que de fato é importante para o coração de Jesus. O que de fato é importante para o cumprimento das promessas feitas a partir dos antigos, e para o nascimento de uma igreja que agora viria a fluir, a caminhar, não mais com Jesus encarnado na terra, mas com Jesus sendo assunto aos céus e o Espírito Santo descendo sobre a igreja.
Então, uma prioridade que é falada por Jesus é o preenchimento do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens, eles já tinham o Espírito Santo na sua vida, mas eles ainda não eram possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Eles já tinham a marca do Senhor sobre a sua vida, eles haviam caminhado com Jesus, mas eles não tinham poder permanente, constante, diário, uma habitação, um poder, que no Antigo Testamento era dado para homens específicos, para profetas, para reis, para juízes, para sacerdotes, executarem funções específicas. Agora, este poder que vinha somente sobre alguns, agora é prometido por Jesus para toda a igreja. Este poder agora, ele vem sobre crianças. Esse poder agora vem sobre homens, sobre mulheres, sobre novos convertidos, sobre pessoas que antes não tinham consciência do pecado, mas a partir do Espírito Santo de Deus, seriam conscientizadas dos seus pecados e conduzidos em uma vida no Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora ele é prometido à igreja do Senhor. O mesmo Espírito que João, ao batizar Jesus no Jordão, ele ouviu dos céus o Pai testificando a respeito do Filho e dizendo: este é o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. E o Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre Jesus, e Jesus saindo rumo a uma vida de desafios, rumo a uma vida de vencer o deserto, de vencer as tentações, as provações, o mundo cruel. Esse Espírito que estava sobre Jesus, agora é prometido por Jesus para a igreja. Jesus promete que a igreja não andaria sozinha, mas esse Espírito estaria com a noiva do Senhor até a consumação dos séculos. E nós vamos ver um Pedro que há poucos capítulos nos evangelhos, ele havia negado a Jesus por covardia. Um Pedro que na sua autossuficiência achava que seria fiel a Jesus até a morte, mas foi avisado por Jesus de que ele ainda não estava pronto, de que ele negaria o seu mestre, e ele foi pego no seu próprio orgulho. Este Pedro, que em um determinado momento da sua vida, ele se viu desiludido com o seu ministério, desiludido consigo mesmo, um homem que andou com Jesus, e a partir da sua decepção consigo mesmo, tinha voltado a pescar. Ele vai ser remido por Jesus. Ele vai ter um encontro novamente com Jesus quando ele ressuscita e passa 40 dias aqui na terra e vai ter com seus discípulos. Este Pedro, no qual Jesus se encontra com ele numa segunda pesca maravilhosa, e ele envergonhado pula no mar, porque estava nu. Ele pula envergonhado por Jesus. Jesus prepara pão, prepara peixe, prepara uma fogueira, e vai tratar, vai curar a Pedro, e vai perguntar a Pedro acerca deste amor, se era mesmo verdadeiro. Pedro, tu me amas mais do que a estes? E esse Pedro, que é tratado por Jesus, e responde inicialmente acerca do seu amor por Jesus, e ao final da terceira pergunta, ele se decepciona uma vez mais consigo mesmo, e tem a consciência de que sem Jesus ele não faria nada. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele vai ouvir Jesus agora, quando ele achava que não tinha mais nada para a sua vida. Jesus dá uma palavra para Pedro: Pedro, quando tu eras mais moço, tu cingia-te a ti mesmo, mas vai chegar um tempo na sua vida em que alguém vai te tomar pela mão e te levar para um lugar que você não quer, ou seja, um lugar de crucificação e morte.
Agora, Pedro, que você achava que não estava pronto, é o momento que eu te envio. Só que tem mais. Este mesmo Pedro, que tinha pensado em desistir, foi o Pedro que, quando Jesus é assunto aos céus, ele segue as instruções de Jesus juntamente com 120. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Este mesmo Pedro que estava pronto a parar, a abandonar o ministério, abandonar a caminhada cristã, que estava desiludido consigo mesmo, é o mesmo Pedro que está com 120 no cenáculo, perseverando unanimemente em oração. E ele perseverou com os demais discípulos. E Jesus, que é aquele que promete e cumpre, aquele que quando fala, ele faz. Este Jesus que prometeu o Espírito Santo de Deus, quando Pedro está com 120 no cenáculo orando, chega o dia de Pentecostes, e quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, olham para o céu e de repente, do céu vem um som como um vento impetuoso. E este vento, ele não enche parte da casa. Esse vento não enche um ou outro que estavam na casa. Este vento, ele toma toda a casa em que estavam reunidos. E de repente aparecem línguas, distribuídas línguas como de fogo, e pousa sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e passaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo de Deus permitia que eles falassem. Cada um começou a falar em sua própria língua. E alguém olha maravilhado, mas alguém olha escandalizado, porque ser cheio do Espírito Santo implica muitas vezes em ter a aprovação de Deus, mas ter a reprovação do mundo. Este Pedro que antes negou a Jesus à roda de uma fogueira, por causa de homens que não tinham a revelação de quem era Jesus, de pessoas que não se importavam com a sua vida. Agora este mesmo Pedro, quando vai ouvir as pessoas dizerem que aqueles homens estavam cheios de mosto, ele vai se levantar e fazer um discurso. Não mais um discurso de covardia, mas um discurso de ousadia. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu paro de me importar com o que vão achar, com o que vão dizer, com o que vão apontar, e eu me preocupo exclusivamente em viver as promessas que Deus um dia prometeu para a minha vida. Este Pedro, ele se levanta e ele vai advertir dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos voltarão a sonhar, e sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Escute uma verdade nessa noite de hoje. Em todo o tempo, no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles relembram as palavras proféticas que um dia foram liberadas pelos antigos.
Pedro, ele cita Joel. Pedro, ele também fala de Davi, de que da descendência de Davi viria aquele que seria o Messias, aquele que prometeu o Espírito Santo de Deus. Então escute, o Espírito Santo é uma promessa que ecoa desde a eternidade para a igreja. O Espírito Santo, ele era, ele é e ele há de vir. O Espírito Santo de Deus, ele faz parte da história dos pais da fé, da história da igreja. As palavras proféticas e promessas feitas através dos profetas. Promessas antigas que se cumpriram no dia de Pentecostes. Um refrigério presente que nos faz vencer um mundo caótico. E uma esperança vindoura de um Espírito que estará conosco até a volta do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo foi prometido. Ele trouxe o refrigério, a convicção, a ousadia. E ele trouxe consigo um espírito de perseverança sobre os apóstolos. E é isso que essa igreja de Atos vai viver. Uma igreja que antes do derramar do Espírito Santo, ela perseverava unanimemente no templo, esperando a descida do Espírito Santo. Mas que depois que o Espírito desce, ela continua perseverando unanimemente no templo, mesmo depois da vinda. Então uma característica do Espírito é gerar perseverança no povo de Deus. É fazer o povo de Deus um povo que não desiste diante de circunstâncias, de adversidades, de perseguições, de dúvidas externas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo gera em nós uma convicção dentro de nós de que nós iremos vencer como Jesus venceu. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja engajada em obra social. A igreja de Atos era uma igreja que alcançava os menos favorecidos. Era uma igreja que tocava aqueles que precisavam de um toque. Era uma igreja de pessoas que vendiam as suas próprias propriedades para abençoarem aqueles que eram mais necessitados. A igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que não se preocupa somente consigo mesmo, mas é uma igreja que se preocupa com aqueles que precisam de um toque do Espírito em todas as áreas da sua vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja egoísta. É uma igreja social, é uma igreja que toca aquele que precisa, que mata a fome daquele que tem fome. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. E é uma igreja de oração. Em Atos, no capítulo 2, a igreja estava orando quando veio o derramar do Espírito Santo de Deus. Mas no capítulo 3, quando Pedro e João, eles vão ao templo, eles não estão indo ao templo por ir, mas eles estão indo orar no templo. Em Atos, no capítulo 16, Paulo e Silas, aprisionados, eles estavam adorando a Deus e orando mesmo diante de toda a perseguição. A igreja de Atos foi uma igreja que andou no poder de Deus. No capítulo 3, paralítico, andou. Pedro, ao fitar os olhos no paralítico, com um olhar de misericórdia, ele libera uma palavra. Aquele Pedro
Antes covarde, agora é ousado, e ele libera uma palavra em nome de Jesus, levanta e anda. No capítulo 4, a igreja, ela é visitada por um terremoto, e a Bíblia diz que a igreja treme. No capítulo 8, Filipe, ele opera sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor Jesus, sendo cheio do Espírito Santo. No capítulo 9, o mesmo Paulo, que no capítulo 7 havia concedido a morte de Estevão, é um Paulo que tem uma conversão sobrenatural, e aquele que era perseguidor se tornou perseguido. Um homem que viveu o Evangelho na sua intensidade, na sua plenitude, na sua totalidade. Um homem que viveu o sobrenatural de Deus. No capítulo 12, Pedro é preso, mas de uma forma gloriosa. O anjo entra na cadeia e tira Pedro daquela cadeia. No capítulo 16, um terremoto de Deus faz as cadeias caírem e Paulo e Silas serem livres da prisão. No capítulo 19, Paulo faz milagres, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje, queridos, eu estava lendo o livro de Atos, meditando neste livro. E eu confesso aos irmãos, perguntando a Deus, olhando para a igreja num olhar profético, fazendo uma comparação. Eu quero dizer para vocês, perseverem naquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Perseverem nas verdades que Deus tem implantado no coração de vocês. Porque se uma igreja verdadeira, se uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que toca pessoas, é uma igreja que ora, é uma igreja que avança. Eu acredito que pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo está nos conduzindo para esse lugar nesses dias. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja entusiasmada na adoração. Atos capítulo 2, verso 46 diz: e diariamente eles perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era uma igreja alegre, porque era cheia da glória de Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Sabe por quê? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela conta com a simpatia do povo, porque o povo vê a transformação das pessoas dessa igreja. Era uma igreja que alguém de fato via e falava, aquela pessoa foi transformada, ela foi mudada, ela está diferente. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a vida de um homem, este homem, ele perde o controle da sua vida, e é o Espírito quem o conduz. É uma igreja que louva a Deus, que canta alegremente. É uma igreja que não murmura, mas ela se alegra na presença de Deus. Que nesses dias a nossa maior alegria seja estar na presença de Deus, seja ser cheio desse Espírito que irá nos conduzir e nos ajudar a vencer este mundo. Venha o que vier, se vier governo de esquerda, a igreja vai continuar avançando. Se vier governo de direita, a igreja vai continuar avançando. Se vier perseguição, a igreja vai continuar avançando. Se vier
prisão, a igreja vai continuar avançando. Se vier açoites, a igreja vai continuar avançando. Se vier injustiças, a igreja vai avançar. Se vier perseguição, a igreja vai avançar, porque o que conduz a igreja não é governo humano. O que conduz a igreja é o poder, 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 é o poder do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito da perseverança venha sobre a tua igreja nesses dias. Que o Espírito da convicção venha sobre a tua igreja nesses dias. Que o Espírito que nos dá direção venha sobre a tua igreja nesses dias. Que nós sejamos como a igreja de Atos, que quanto mais era perseguida, mais era caluniada, mais era falada, mais ela crescia, mais ela avançava, mais ela operava em milagres, mais ela tocava pessoas, mas o Senhor acrescentava as almas que haveriam de ser salvas. Orash, Onaraba, Andaraba, Sori, Macandara, Mahaya, Orema. Aonde houver um crente que queira ser cheio do Espírito Santo, receba virtude, a mesma virtude que desceu sobre os apóstolos, ela desce sobre as nossas vidas nessa noite hoje. Uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que também cresce. Porque ela é um organismo vivo. Ela é viva. Só que tem uma coisa: números nem sempre são sinal de aprovação. Nós precisamos tomar cuidado com dois extremos da igreja. Medir o valor da igreja pelos números. Medir a atuação do Espírito Santo pelos números. Números nunca foi sinal de aprovação de Deus. Porque existe igreja crescendo numericamente, a partir de um falso evangelho sendo pregado. Um evangelho de facilidades. Um evangelho em que não existe renúncia. Um evangelho em que não existe perda. A igreja de Atos foi uma igreja que cresceu numericamente, mas ela cresceu numericamente e também cresceu espiritualmente, e também cresceu em obras, e cresceu por causa da verdade. A verdade deu um crescimento saudável para a igreja de Atos. Precisamos também tomar cuidado com o medo do crescimento. Bem como precisamos tomar cuidado com o inchaço, também precisamos cuidar do medo do crescimento, achando que essa igreja é melhor menos, só que muito fundamentados do que mais. Não. Precisamos achar um lugar de equilíbrio, em que os fundamentos dos apóstolos, os fundamentos da palavra, as promessas bíblicas, a condução da igreja a partir do Espírito Santo de Deus vai dar esse crescimento natural, mais saudável. A igreja em Atos, no capítulo 1, no verso 15, ela tinha 120 membros. No capítulo 2, ela tinha 3.000 membros depois do sermão de Pedro.
No capítulo 4, ela foi para 5.000 membros. No capítulo 5, no verso 14, o Senhor acrescentou uma multidão à igreja. No capítulo 17, essa multidão se multiplicou. E no capítulo 19, essa igreja, ela se expandiu e ela foi tocar a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu não me esqueço do que Deus usou o pastor Vinícius para falar aqui ontem. Que a igreja, ela irá até onde vai a mentalidade. Se a minha mentalidade for só Judeia, eu só vou até a Judeia. Se for até Samaria, até Samaria. Mas se for aos confins da terra, o Senhor nos dará as nações por herança. Eu quero crer e profetizar que a partir de 120 neste lugar, Deus irá tocar pessoas em várias extremidades da face dessa terra. Eu quero profetizar que a igreja do Senhor nunca vai precisar de artifícios humanos, de campanhas de prosperidade atraindo pessoas desiludidas, de mentiras no púlpito, de pregações vazias e não bíblicas. Ela nunca vai precisar, nunca precisou disso para crescer. Mas eu quero declarar sobre este lugar que o crescimento que haverá será um crescimento por dentro e por fora. Será um crescimento que irá tocar os de perto, os de longe e todos aqueles quanto o Senhor chamar. Mas uma das características da igreja que cresce, da igreja que rompe, da igreja que vence o inferno, é que essa igreja é uma igreja unida. Diga comigo, igreja precisa ser unida. Meus irmãos, houve um homem que andou no fogo. Um dos homens da Bíblia que eu mais admiro particularmente, Elias. Elias, no capítulo 1, no verso 19, do primeiro livro de Reis, ele foi um homem que estava andando no sobrenatural com Deus. Não faltavam sinais na vida de Elias, o que não faltava na vida dele eram sinais. Elias, ele foi alguém tão poderoso em Deus, que ele desafiou 850 profetas, 450 profetas de Baal. E este Elias promoveu no Monte Carmelo um duelo dos deuses, uma batalha. Vendo o povo distante do Senhor, ele deu uma palavra para aquele povo: se decidam quem é o Deus de vocês. Se é Baal, sirvam a Baal, mas se é Deus, então sirvam a Ele só. Elias mandou convocar os falsos profetas, e ele lançou um desafio no alto daquele monte. O desafio do Deus que respondesse com fogo sobre o sacrifício seria o Deus de Israel. Ele prepara 2 holocaustos. Eles são colocados no alto daquele monte. É feito um altar ao redor. Primeiramente, os falsos profetas invocam seus falsos deuses. E eles começam de manhã a invocação, e chega à tarde e não obtém resposta. Começam a se ferir, começam a se machucar. Elias zomba deles. Ele diz: porventura o Deus de vocês está muito atarefado, está ocupado. Será que ele está sentado na cadeira de balanço? O que aconteceu com o Deus de vocês? Será que ele foi tirar uma soneca? Só que naquele momento, Elias prepara o sacrifício. Ele prepara o altar com as 12 pedras. E ele joga água sobre o sacrifício, sobre as pedras, ao redor do rego, que estava lá na medida de 2 sementes.
E Elias ora a Deus. E quando este homem de fogo, ele ora a Deus, Deus responde com fogo. O fogo cai dos céus, consome o holocausto, lambe aquele rego. Elias tira a espada da bainha, e eles vão perseguir aqueles profetas, e eles vão ser mortos a fio da espada. Só que tem uma coisa, acabando de fazer isso, Jezabel, ouvindo falar do feito de Elias, manda um mensageiro para intimidar o profeta. E a palavra de intimidação foi que me façam os deuses a mesma coisa, se amanhã, a esta hora, não acontecer com você o que aconteceu com esses profetas. E Elias deixa aquela palavra entrar no seu coração. Ele se levanta. E ele corre, foge para o deserto. Porque segundo o texto, ele temeu pela sua vida. Mas naquele lugar, em que Elias, que temeu pela sua vida, pede a morte para Deus, deitado embaixo de um pé de zimbro, o Senhor manda um anjo, e este anjo, ele vai trazer pão, ele vai trazer água fresca numa botija, e este pão, ele estava sobre pedras quentes, pedras com brasa, e este Elias come, se deita de novo, o anjo fala, levanta-te, come, bebe. Elias come e bebe, e o anjo diz, come e bebe, porque longa é a tua jornada. Escute uma coisa, querido, você sabe por que o profeta que andou no fogo, ele se intimidou com a voz do inimigo? Porque ele andava no fogo, mas ele andava sozinho. Você sabe o que o anjo veio ensinar para Elias com aquelas pedras em brasa no pão? Sabe o que? Eu acredito, porque a Bíblia ela é repleta de revelações, e o Senhor falou isso ao meu espírito, que aquilo também era uma sinalização da igreja, porque pão é Jesus, é a palavra. Pedra, muitas pedras juntas, fala da igreja, e fogo fala do Espírito. Aquele profeta que se intimidou sozinho, teve uma direção de que com o alimento que Deus dá, com o pão da vida que alimenta a igreja, que com a brasa, o fogo do Espírito, que não vem só sobre um ou sobre outro. Queridos, nós vamos andar e caminhar com a força dessa comida, dessa bebida, como uma igreja que não teme as vozes intimidadoras do inimigo. E foi por isso que Deus deu essa lição. Então o que eu quero dizer para a igreja é: se mantenham unidos, se mantenham perseverantes, se mantenham convictos, se mantenham firmados nos fundamentos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. A igreja desses dias é uma igreja que vai se mover em convicção. E eu quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero me mover pelo que eu sinto, pelo que eu acho, ou pelo que eu penso. Eu quero me mover pela expectativa que foi prometida pelos antigos, que se cumpriu em parte, mas ainda se cumprirá na sua plenitude. Escute uma coisa, continue comendo pão, continue sentando na mesa, continue no partir do pão, continue perseverando nas orações, continue atuante nas obras sociais, continue fazendo aquilo que Deus propôs no seu coração, continue se utilizando desse Espírito que é derramado
não somente nos ajuntamentos solenes, mas na intimidade. Continue se utilizando desse poder sobrenatural do Espírito para ser a sua melhor versão, para viver aquilo que Deus te disse que você viveria, para tocar o máximo de pessoas que Deus disse que você tocaria. Que eu e você, nesses dias, venhamos ser a continuação da igreja de Atos. Atos que acaba de uma forma repentina no capítulo 28, com a prisão de Paulo, mas que continua. E que hoje é uma igreja viva, que se move, que cresce através de mim e de você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Tu és tudo que eu tenho, Senhor. Tu és o amor da minha vida, Pai. Tu és, Deus, o meu melhor amigo. E eu creio, Senhor, que existe obra na vida de pessoas que ninguém mais pode fazer senão o Teu Espírito Santo. É somente o Teu Espírito Santo que pode transformar um Paulo, um Saulo, um perseguidor, um homem rude, um homem, meu Deus, tomado pelo espírito de perseguição, e transformou ele num apóstolo que foi levado ao terceiro céu, em alguém, Deus, que viveu todos os restantes dos seus dias, não se importando com açoites, não se importando com prisões, não se importando com perseguições, alguém que deixou um legado para as nossas vidas. Nós cremos, Deus, que o Teu Espírito Santo é o mesmo que pegou um Pedro, antes covarde, antes, ó Deus, autossuficiente, orgulhoso, e fez dele um homem humilde, um homem, ó Deus, que foi curado para tocar os judeus e também tocou os gentios. Nós acreditamos no Espírito que deu a Estevão uma convicção, que mesmo quando ele estava sendo apedrejado, ele intercedia pelos seus algozes. Era um homem que, quando olharam para a face dele, viram como que a face de um anjo. Alguém que levantou os olhos para o céu na sua morte, viu Jesus à direita do trono do Pai. Senhor, que o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Estevão, sobre Matias, sobre os apóstolos, que esse Espírito possa possuir as nossas vidas. Que as nossas vidas sejam guiadas, tomadas, aquecidas, iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, Pai, que não importa o que aconteça, a Tua igreja está de pé. A Tua igreja irá avançar, a Tua igreja irá romper, a Tua igreja irá caminhar como uma igreja arrependida, como uma igreja, ó Deus, em que a cada dia o Senhor acrescenta as almas que hão de ser salvas. Eu quero ser a continuação de Atos, Senhor. Eu quero, ó Deus, fazer valer o Espírito que um dia foi derramado, depositado sobre as nossas vidas. Que o resultado dos nossos ajuntamentos, dos nossos pulos, dos nossos gritos de adoração,
das vezes, ó Deus, que nos jogamos, que o resultado disso sejam atos de justiça, que o resultado disso seja compaixão, que o resultado disso, ó Deus, seja uma vida, ó Deus, incendiada, não só dentro das quatro paredes da igreja, mas uma vida incendiada em todos os lugares que pisarmos a planta dos nossos pés. Que quando formos na padaria, alguém veja a continuação de Atos. Que quando formos no açougue, alguém veja a continuação do livro de Atos. Que quando passarmos por alguém jogado na sarjeta, essa pessoa veja como aquele paralítico viu Pedro olhar nos seus olhos e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Nós declaramos o Espírito Santo de Deus. A palavra que o Senhor coloca ao meu coração é perseverança. É perseverança. Eu quero convidar aqui um primeiro grupo de pessoas. Você, querido, que se sente muito oscilante na fé. Muito oscilante, tem hora que você está pegando fogo, pulando e querendo ganhar o mundo. Mas tem momentos, e não são poucos, em que você quer parar totalmente, desviar, desanimar. Eu quero convidar você aqui, porque o Senhor nessa noite, Ele vai te dar um espírito de perseverança. Eu quero convidar você que precisa de perseverança. Você que precisa de perseverança. Saia do teu lugar e vem aqui. Nem sempre Deus vem da forma que esperamos. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está movendo. Eu sei que Ele está fazendo coisas profundas em pessoas aqui. Eu sei disso. Espírito Santo,